Legal, abra a tua Bíblia, porque eu estou numa série interminável. Esse é o nome dessa série. Alguém me perguntou lá, pastor, que número é essa série? Põe aí 150, já deve ser. Não, mas sabe, é assim mesmo, gente. Nós aprendemos em doses homeopáticas, né? E você vai depositando conhecimento. Não tem como você pegar o prato e abrir a sua boca e fazer assim. Então, você tem um garfo e você vai mastigando. Nós estamos mastigando esse bifinho que eu estou cortando para você, hein? Batatinha frita, bifinho cortado, caldinho de feijão, olha aí. Ah, como eu gosto. Mas assim você aprende. Eu falei de manhã, ser uma pessoa paciente. Tenha paciência. Imagine se Deus dropasse no nosso coração, derramasse no nosso coração o conhecimento dele de uma vida inteira. Você ia cair duro. Que nós não íamos suportar, mas ele tem um trabalho, ele está fazendo de maneira contínua. Eu estava com o pastor Rafa conversando lá, a necessidade, nós nos reunimos, e você escolheu estar reunido, diga aleluia. Fala para o teu irmão, você é sábio. É isso aí, você é sábio. E isso de maneira contínua, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, você vai vendo resultados de Deus, você vai vendo o propósito dele se cumprindo, certo? Então, Hebreus capítulo 12, para quem está aqui, é novo, está no nosso meio, essa série já tem um tempo atrás aí, ela já vem desde 2012, mas você pode entrar no site do Exerça Sua Fé e acompanhar toda essa série, e eu estou falando a respeito do caminho da vitória e não para a vitória. Escuta, há uma diferença simples, mas ela é fundamental, vamos recordar. Recordar a gente aprende, é assim que a gente estuda também, né? Alguém lembra aí quando você estudava história, tem que decorar aqui a história da Alemanha, rei fulano de tal e tal, aí a sua mãe vinha, ó, vai lá estudar que eu vou tomar esse ponto. Só eu que aconteceu isso comigo, ó. Não se faz isso, mas tomar o ponto? Não, a lição? Na época quando eu comecei, português chamava linguagem, alguém lembra disso? Só 4 pessoas? Mágica do saber? Aprendeu a fazer conta no dedinho? O professor ensinou, né? Pastor, essa não é a mensagem. Hebreus capítulo 12. Eu havia falado para vocês que é óbvio, né? Nós temos que ler todo um contexto para entender. Mas desde o capítulo 10, o apóstolo Paulo, o autor ao livro aos Hebreus, né, que é desconhecido, mas tem todo o jeitão do apóstolo Paulo, o que acontece é que ele vem falando sobre o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E vem falando lá para que nós perseverássemos, ficássemos firmes. Depois, então, ele começa a introduzir o conceito da fé, sobre a obra de Jesus da cruz do Calvário, fala sobre os heróis da fé, para que a gente pudesse ter essa certeza que nós estamos no caminho certo. E depois, então, ele entra no capítulo 12, daí, então, a gente entender. Portanto, verso 1, vai lá. Também nós temos visto a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, falando do capítulo 11, né? E aí, então, ele chega e dá um recado para mim e para você. E ele diz assim, Elinho, olha, se desembaraça de todo o peso. Esse é o ponto que eu já conversei com vocês aqui. Depois ele diz assim, desembaraça também do pecado que tenazmente, grifa isso, nos assedia. E as palavras aqui são próprias, hein? Escuta que eu quero te falar sobre isso de maneira bem simples nessa noite. E você vai sair com o teu coração, graças a Deus eu entendi. Ok? Depois diz assim, gente, corramos com displicência, diga aleluia. Com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando, grifa aí, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Rei da Glória, aleluia. Sabe, essa jornada é um caminho não é para a vitória, é um caminho da vitória. Eu falei para vocês, essa nossa condição de vencedores, esse caminho é da vitória, porque nós nascemos da vitória de Jesus da cruz do Calvário. A igreja nasceu na vitória. Por isso nós nascemos de novo, nós nascemos dessa vitória. Não tô aqui correndo atrás do prejuízo. Nós estamos aqui para ir vencendo, porque é isso que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, falando sobre Deus nos assiste nessa nossa jornada. Ele nos conduz em triunfo, diga aleluia.
É isso aí, nós vamos chegar lá muito direitinho. Você vai chegar lá, fala para o teu irmão, você vai chegar lá direitinho. Mas é óbvio nisso aqui que eu li, há uma instrução para mim e para vocês a respeito desses posicionamentos sobre isso. E eu comecei falando aqui para vocês, a primeira coisa, sobre os pesos, lembra? Eu tinha dito algo para vocês, só para a gente recordar e não ficar longe do pensamento disso. Eu tinha falado que o peso nada mais é do que uma área de ignorância. E a palavra trevas no original significa ignorância. No hebraico ela tem esse sentido. Então veja, aonde há ignorância, o inferno deita e rola. A ignorância espiritual é terrível, porque nos deixa debaixo do jugo das trevas. Escuta, pastor, mas peraí, eu não sou ignorante espiritual, agora eu sou crente. Eu tenho uma Bíblia, pouco, eu conheço um bocado de crente debaixo do jugo do inferno. Porque numa opção de áreas da vida deles, não tem uma mentalidade renovada e não há verdades suficientes que iluminem e joguem essas trevas para fora. A mentalidade do mundo é uma mentalidade inspirada pelas trevas. É uma mentalidade que escraviza. Então, peso, gente, é ignorância. Jamais deixe de ter essa noção. Tá certo? Desembaraça disso aí, em todas as áreas. E o primeiro deles foi isso que eu falei. É não compreender que a verdadeira fé tem base unicamente no que Deus tem a dizer. Não importa o que o pessoal está falando. Não importa o que está do lado de fora. O que Deus disse? Aleluia. É isso que me interessa. Foca o teu coração no que Deus tem a dizer. Isso não é novo, não. Desde o início do relacionamento de Deus com o homem, Deus já falou uma opção de coisa para Adão e Eva. Entende? O que Deus tem a dizer é o que vale, porque Ele é a verdade, Ele é Deus. E nós vamos ficar então com a palavra. Uma outra coisa que eu tinha falado para vocês, tome cuidado desse peso aí, o erro de a gente tirar conclusões, mas vamos para outro peso. O peso de não compreender que fé e paciência caminham juntos. Tem que ter paciência. Pastor, passa adiante, vai lá. Tem que ter paciência, mas eu falei muito sobre isso, não vou te falar mais nada sobre isso aí. Eu tinha falado que fé e paciência se interagem para te levar para a vitória. São os dois remos de um barco, eu já tinha falado sobre isso. Terceiro peso, pelo menos eu identifiquei 4. E Deus me lembrou de um quarto, eu tinha falado isso com vocês. É não compreender que sem renovação da mente não há vitória. Eu tenho que caminhar com o pensamento do meu Pai. Eu tenho que concordar com Ele. Veja que coisa interessante. Abra comigo aqui rapidamente, em Hebreus 10, voltando um pouquinho. Há uma declaração maravilhosa, dizendo assim: guardemos firme a confissão da esperança. Dessa verdade. Pois quem fez a promessa é o quê? Eu coloquei na minha Bíblia assim, para cumprir. Ora, se eu vou declarar essa verdade, é preciso que eu creia. Porque o espírito da fé é, eu falo aquilo que eu creio. O pastor Fragalho teve aqui um domingo aí, e falou sobre isso, muito próprio. E o quarto e último peso que eu tinha falado com vocês aqui, é não compreender que eu não posso viver hoje preso no passado. São áreas de ignorância onde os crentes, estou dizendo para vocês, gente, hello, quem está acordado aí, levanta a mão assim, levanta. Presta atenção, eu estou na igreja há muito tempo. Veja, eu tenho visto que dentro dessas áreas aí, muitas pessoas estão presas em assuntos que já poderiam ter sido resolvidos. Da iluminação da verdade no coração para entender o quê? Passado é passado, Deus cancelou o meu passado, não tem mais nada a ver com o passado. Se fosse dessa maneira, o próprio apóstolo Paulo não poderia ter feito essa obra, e Deus concedeu a ele que escrevesse quase 2/3 do Novo Testamento. Fala para mim, um assassino, matador de crente, indigno? Claro que não, ele foi perdoado pelo sangue do Cordeiro, gente. Ou seja, ele mesmo disse, eu olho para frente, esqueço as coisas que para trás ficam, e toca o meu barco. Fala para o teu irmão, toca o barco, meu. Tu está aí pensando em 2010? Pastor, mas em 2010, aquela minha cachorrinha que eu sempre amava, ela morreu. E até hoje não consegui comprar um outro cachorro, eu estou com meu coração vazio, eu estou preso ao sepultamento daquele cachorro. Há muitas situações que nós podemos estar aí no passado presos.
E se o inferno está te acusando com alguma coisa do passado, manda para cima dele, manda ele calar a boca. Jesus já te perdoou. Pastor, mas eu não sinto. Não estou mandando você sentir. A palavra declara isso, que os nossos pecados foram redimidos. Creia e abraça e toca o teu barco. E você vai ver então a liberdade alcançando. Entende? O inferno, ele trabalha nisso aí, gente. É muita ignorância que nós temos que sair disso aí. Beleza, desembaraçando de todo o peso. Vamos voltar lá? Hebreus 12. Então hoje, deixa eu conversar um pouquinho sobre esse assunto. E é lógico que esse assunto é um assunto extenso. A gente poderia falar de várias áreas, ramificações sobre isso. Mas eu quero te falar de maneira simples sobre isso, para você entender esses dois posicionamentos sobre essa palavra, pecado. Aí diz assim, que Elinho se desembaraça do peso e do pecado, grifa, que tenazmente o quê? Nos assedia. Escuta uma coisa, a palavra pecado, no grego, ela tem esse sentido, e alguns outros, mas de errar o alvo, sabe? De errar. E veja, se você compreende um pouquinho isso, se você olha, na escola bíblica a gente ensina isso, mas os 3 primeiros capítulos de Gênesis ensinam tudo a respeito de fé, comunhão com Deus e como nós devemos andar e a estratégia do inferno. É impressionante. Então, um determinado momento que a gente não sabe, o inferno veio perturbar Adão e Eva. Veio justamente perturbar Adão e Eva para que eles se desviassem do caminho, para que eles errassem o alvo em relação a caminhar com Deus debaixo da sua palavra. Quem está pegando isso? É simples o que eu quero te falar. Olha só. E nós sabemos o que aconteceu. Mas eu quero ler esse texto contigo e te explicar, porque o apóstolo Paulo, ele recebeu muita revelação, gente, dentro dessa área da obra de Jesus na cruz do Calvário. Em relação à tua vida e à minha, da transformação, em relação a pecados, em relação à vida interior. Não tem apóstolo para descrever mais sobre isso do que o apóstolo Paulo. Porque assim ele escreve que Deus revelou o coração dele. Quer dizer, ele foi um apóstolo de explicar e abrir o coração para mim e para você a respeito daquilo que Deus falou, e ele teve entendimento sobre a obra da nova aliança, da qual nós estamos vivendo. Que alguém diga aleluia. Escuta, nós estamos na nova? Aliança. Nós estamos na nova? Aliança. A nossa prática deve ser a prática da nova? Aliança. Nova? Aliança. A nova aliança em Cristo Jesus, na obra da cruz do Calvário, do seu sangue, que nos libertou em definitivo. Diga amém. Então vamos ler essa passagem? Passagem de 2 Coríntios, você conhece. E aqui, em algumas passagens, Paulo usa a palavra pecado para definir um estado, uma condição do ser humano. Em outras passagens, ele usa para falar a respeito dos erros em si. Daí a gente tem esse entendimento, confessa os seus pecados, aí o cara, nos meus erros. Entende, gente? Ou daquilo que eu deveria, ou não fiz, ou deixei de fazer, ou a minha omissão, não importa. Uma falha humana em relação a alguma proposta. No contexto de Deus, também é colocado dessa maneira. Quem está pegando? É simples, quer ver? Paulo, então, ele declara algo, e isso aqui que é a base para você entender o resto. Daí eu vou voltar a comentar lá. Escuta isso aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 21. E Paulo falando a respeito de Jesus, porque lá no 17 ele vem falando, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Porque Jesus fez uma obra para que eu e você fôssemos transformados. Se você é novo, você está aprendendo, de repente você está ouvindo isso pela primeira vez. Nós fôssemos transformados no nosso homem interior numa nova criatura. Velho é que você não é mesmo, que alguém diga aleluia. Mas então, eu estou aqui com o meu cabelo, esquece, cara. Você é nova criatura. Fala para o teu irmão, tu é nova criatura. A velha criatura, pastor, morreu. Foi embora. Graças a Deus, disse Paulo. Não, Paulinho, não é o apóstolo Paulo, né? Então, escuta isso, falando a respeito de Jesus,
que não conheceu pecado. Grifa, pecado. Pastor, esse verso é meio doido, né? Não, ele não é doido não, ele é simples. Falando a respeito de Jesus, Paulo diz, ele, Jesus, que não conheceu pecado. Agora escuta, Deus, o fez, Jesus, pecado por nós, para que nele, na obra dele, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Olha que maravilha. Uhul! Gente, isso aqui é a punhalada, é a cravada daquele punhal no coração de Satanás. Assim. E ele lá estribuchando. Só esse verso ele fica desesperado. Nesse verso está a derrota dele. Que alguém diga glória a Deus. Acabou. Está escrito. E era essa providência que Deus havia feito. Jesus, então, essa palavra aqui, então, no contexto de pecado, não é um ato pecaminoso, não é um erro cometido, isso aqui é uma natureza. É a natureza do pecado que nós herdamos de Adão. Vai comigo a Romanos, segura o teu dedo. Aí, Romanos 5. Verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, natureza, pode colocar aí, natureza pecadora, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos receberam dessa herança. O problema do homem, escuta isso aí, não era em si, gente, escuta isso, você tem que entender, o problema do homem desde Gênesis, não é o problema dele errar o alvo no contexto de desobedeceu a Deus, não fez o que queria, mas é naquele ato de desobediência, ele receber a condenação de uma natureza, da qual Deus falou, cara, não come desse fruto, porque certamente morrerás. Alguém está entendendo? O que aconteceu? Que então a natureza pecadora, ela passou a ser a manifestação viva de todo ser humano, e você e eu convivemos, nascemos nessa natureza. Por isso quando Jesus diz que eu vim para que tenham vida, é para que essa natureza possa ser extirpada pelo sacrifício dele. Uma coisa é, escreve aí, natureza pecadora, a outra são erros, falhas, que nós cometemos e continuamos a cometer, porque nós somos falhos nesse contexto. Agora, o que é mais tremendo é que Deus, então, Ele lidou com essa questão de Jesus para que nós fôssemos extirpados dessa natureza pecadora e agora nós fomos transformados em justiça de Deus, filhos do Deus Altíssimo. E aí agora eu tenho de volta a natureza de Deus. A pessoa do Espírito Santo mora em mim e você. Você foi considerado, escuta isso, gente, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, digno e valorizado ao ponto de a presença dele estar em você. Isso não muda, jamais mudará. Você é uma nova criatura ou não é? Para a eternidade, que alguém diga aleluia. Esse é o carimbão de nós estarmos com Ele para sempre. Então Jesus, Ele na sua carne, através do seu sangue, Ele foi o sacrifício perfeito para que nós fosse extirpado da humanidade essa natureza pecadora. Essa natureza que nós herdamos. Por isso então hoje nós somos justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado, porque Jesus ele veio sem pecado, você sabe, sem a natureza pecadora, ele era perfeito nisso. Então, só um perfeito poderia receber o sacrifício de levar sobre ele a nossa natureza. Eu não poderia, pastor Paulo, não poderia, gente, eu estou querendo ir, pastor Paulo, eu estou querendo ir. Posso ir? Não, não pode. Porque até então, todos os nascidos de mulheres sobre a face da terra e sobre a humanidade, nasceram da natureza pecadora. É a genética da qual nós herdamos, espiritual. Mas Jesus veio do céu, aleluia. Ele veio direto, sem escala, aleluia. Pá!
desembarcou. Que coisa maravilhosa. Então ele foi o perfeito sacrifício, o cordeiro sem pecado. Olha que interessante que lá em Êxodo capítulo 12, falando a respeito da Páscoa, a respeito do sacrifício de Jesus, fala que o pessoal tinha que oferecer um cordeiro sem defeito. Uhul! Só eu estou animado ou não? Então, Jesus levou a minha natureza pecadora para que eu e você fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Pastor, como é que eu recebo isso? Sentindo? Não. Eu recebo o quê? E a partir do momento que eu creio, eu declaro todo dia, eu sei que eu sou nova criatura. E veja que interessante que em Romanos, capítulo 8, você ainda está em Romanos? Esse assunto ele é extenso, a gente poderia falar muitas coisas, mas vê lá onde eu quero chegar. Então, veja o que diz aí, verso número 15, porque eu e você não recebemos o espírito de escravidão, aliás, nós fomos libertos, eu fui liberto de uma condenação eterna, eu e você, nós fomos libertos de uma natureza pecadora, da qual estava já carimbado para a eternidade a condenação. Então, aí diz agora, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes, aleluia. O que? Através da obra de Jesus, o que? O espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos então agora Deus, nosso Pai. E veja, e o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que eu sou nova criatura, sou filho dele. Não tem como o inferno chegar para mim, Elinho, não é assim não, você pensa que é assim, essa moleza toda, mas olha, presta atenção, Elinho, você falha, você erra, você deveria ser isso, você deveria fazer aquilo. Ele fica tentando trazer, escuta isso nessa noite, a atenção para as minhas falhas, para dizer assim, você não é digno, não, você não é isso não é isso tudo que Deus fez não, você não pode, não tem nada a ver comigo. Escuta uma coisa, o que você tem hoje, essa liberdade, não tem nada a ver contigo. É por isso que nós temos que agradecer a Deus todo dia. Não tem nada a ver comigo. O que eu sou, o que eu fui, os meus erros do passado, o meu pecado, a minha doideira, a minha deixar de ser doido, e não era doido, ou era doido, não era, não sei, e tal. Não tem nada a ver com o homem, tem a ver com a obra que Jesus fez, porque me amou, e amou a você, que alguém diga aleluia. Ele foi, zerou, extirpou a nossa natureza pecadora, e agora eu sou, e você também, filho do Deus Altíssimo. Eu falei de manhã aqui, você é a cocada de Deus, rapaz. Fala para o teu irmão, você é a cocada de Deus. Pastor, mas eu não me sinto cocada, eu me sinto que eu sou uma jaca, um giló. Se você quer caminhar com Deus para receber vitória sobre as trevas, e você quer enfrentar as situações que o inferno promove, só vai dar para andar crendo. Crendo nessa obra, Ele me justificou, Ele justificou a tua vida. Eu sou nova criatura, e o Espírito Santo testifica o meu coração que eu sou filho dele. Então veja, queridos, Ele eliminou algo que é fundamental, uma natureza que me atrelava às trevas, a uma escravidão eterna, e Ele agora, através da verdade, da sua palavra, e porque Ele agora reside em mim, nós temos agora a capacidade espiritual da verdade, porque agora nós temos verdades. A luz se instalou em você ou não? Uhul. Nós temos agora a capacidade de vencer o pecado que nos assedia. Não é mais natureza, mas é agora nós temos a capacidade de vencer o pecado, a força do inferno tentando me tirar do caminho, ok? Para que eu erre, para que eu fale em coisas em relação à verdade, a minha vida seja destruída. Porque está escrito em Hebreus que nós somos assediados, eu não sou mais dominado. Deixa eu ler isso aqui com você. Romanos, volta um pouquinho atrás. No capítulo 6. Mais uma vez Paulo usa a palavra pecado como natureza. Romanos 6,14. Porque o pecado, natureza, não terá domínio sobre vós. Bom, pastor, mas eu era esse tipo de pecador. Então, eu estava atrelado a uma natureza pecadora. Então, se eu estava atrelado a uma natureza pecadora, o que eu faço? Pecar, errar. Errar o alvo sempre.
Mas para pensar um pouquinho. Por que as pessoas estão vivendo dessa maneira? Porque elas não têm verdade. Como é que as pessoas vivem? Elas vivem debaixo de uma inspiração que chega à sua cabeça. Se ela acha que certo é errado, a pessoa não tem nem capacidade de julgar. Hoje o mundo está mudado. É o capeta. Sempre vem interferir, ele sabe. As pessoas hoje não sabem mais o que é certo e errado. Entende? Por quê? Vivo porque leio. A lei do que eu acho que é melhor para mim. Então, sem verdade, eu não tenho a natureza, eu sou escravo à minha natureza pecadora. E o que então o pecador faz? Peca. Está pegando isso aí? Não, mas peraí, pastor, então eu não tenho mais a natureza pecadora, então eu não estou mais sobre o domínio dessa natureza, então agora a gente pode resistir o assédio de errar o alvo. Veja 1 João capítulo 3. Você está compreendendo ou não? É João capítulo, 1 João 3. Veja que legal. João sabia disso. 1 João 3. Ele vem dizendo assim no verso 8, 1 João 3. Aquele que pratica o pecado, o erro, ele não está falando de uma natureza. A Bíblia declara que ele procede de quem? Olha o que está escrito, porque o diabo vive o quê? Desde o princípio, errando o alvo. Agora o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, fala assim, é o meu caso. Olha só agora, ele não vive mais na prática do pecado, porque ele não é mais natureza pecadora. Eu e você agora somos natureza de Deus, vida de Deus, justiça de Deus. Agora a verdade no nosso coração, para que nós possamos andar em justiça, como está escrito ali, ele leu no verso número 7. Nós possamos andar na luz. Escuta, gente, andar na luz da verdade é acertar o alvo. Vou te dar uma declaração bem simples para você entender isso aí. Agora, não andar na luz da verdade é errar o alvo. Alguém pegou? E não é esse o contexto que Deus está lá de cima, Elinho, se errar, vou tomar uma cajadada, hein? Não, ele sabe que nós estamos sujeitos a essas falhas. O que é legal é que eu não sou mais dominado por uma natureza que só me faz pecar, que só me faz errar o alvo, que não consigo acertar e ver os resultados do reino, porque uma coisa é trevas, outra coisa é luz, uma coisa é engano, outra coisa é verdade. Mas se a verdade se instalou em você, você não tem mais essa natureza que te domina mais. Você era padeiro, agora é mecânico. Mudou a profissão, mudou o que você faz, a sua prática. Pastor, mas espera aí, eu sou nova criatura, eu não posso errar? Pode. Mas você não é mais dominado pela força do erro. Porque há verdades em você. Nós fomos libertos, que alguém diga aleluia. Está escrito lá que a natureza não domina mais. Chega, acabou. Aqui ele não faz mais somebody love na minha vida nem na sua. Olha a importância da nova criatura entender isso e viver na prática da luz da verdade. Paulo diz assim em Efésios, só para você entender, Efésios 5, vamos lá. Efésios 5 ele diz assim, verso 8, ora, outrora, Elinho, você era trevas, natureza pecadora, cara, você não tinha verdade, não conhecia Deus, você já estava preso ao inferno, com natureza, então você era natureza pecadora, o que você faz? Errar o alvo, pecar. A questão de Jesus ter vindo, escuta gente, não foi cancelar os erros, escuta isso, ele não veio cancelar os erros, ele veio cancelar a origem que provoca os erros, ele não veio te dar um remédio de febre, rapaz, ele veio eliminar o mal que causa a febre, aleluia, que causava a mim e a você dependentes do erro.
Sempre errando, sempre errando, sempre errando, sempre errando, porque a tua natureza é errar. Não, isso é demais, isso é para você ir para casa de joelho, hein? Só agradecendo. Não domina mais. Elinho, você era trevas, cara. Porém agora você é luz. A verdade te libertou, você é a nova criatura, você é a minha justiça. A verdade agora está dentro de você. E agora Paulo então fala, cara, agora então, você agora tem condição de andar como filho da luz. Quando a gente fala de ter esse livro como nosso princípio, nosso estilo de viver, é justamente, gente, para minimizar os erros. E se por um acaso nós errarmos, a Bíblia declara que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Já nos perdoou na cruz do Calvário. Que alguém diga aleluia. Não é questão do erro em si, é porque quando eu ando na luz eu acerto, eu tenho vitória. E Deus promove a manifestação dEle na nossa vida. Isso não pode acontecer numa pessoa que tem a natureza pecadora, porque ainda não é luz, ele é trevas, ele precisa mudar primeiro a sua natureza. Daí Jesus falou, importa nascer de novo. Ele vai na fonte do negócio. Que alguém diga aleluia. Daí Paulo está escrevendo para os cristãos, dizer assim, Elinho, olha, só toma cuidado para você não se embaraçar no pecado, no erro que constantemente te assedia, mas eu quero te dizer que ele não te domina mais. Não domina mais. Porque eu não sou mais natureza pecadora. Por que as pessoas vivem no erro? Porque não conhecem a verdade. Por que elas vivem debaixo do engano, como eu vivi e você também? Porque não conhecem a verdade. E se praticam o engano e praticam o erro, nunca vão acertar. Então o foco não é ficar preocupado se eu estou errando ou não, é nós compreendermos que quanto mais verdade vai se instalando na nossa vida, uma vez que eu sou nova criatura, eu vou andando com Deus, eu vou renovando a minha mentalidade, mais eu estou saindo dos erros, eu vou me desembaraçando, eu não permito que eles me dominem mais. Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você deixa verdades entrar na tua vida, a mentalidade de Deus entrar e dominar o seu interior, registrar dentro de você, você não andará na prática do erro. Está dando para pegar isso aí? Então é isso aí, ó, sobre o pecado, diferença entre o pecado natureza e o ato de pecar. Você vai acertar mais do que errar. A sua vida vai começar a ter sentido. Nós estamos aprendendo, é uma outra maneira. Paulo falou claramente, nós recebemos isso do nosso Deus. Natureza foi embora. A natureza que te atrelava a uma escravidão de errar o alvo, Elinho, foi eliminado, cara. Aleluia. Agora o inferno só pode me perturbar, o que ele faz, porque ele está nessa dimensão. E ele fez isso com Adão e Eva, ele fica do meu lado, Elinho, vai para a direita. Aí eu olho para ele, eu vou para a esquerda, safado. Ele fica falando o tempo todo. Ele fica tentando inspirar, lançando pensamentos sobre a tua cabeça. Escuta, olhem para cá. Para que a gente se desvie da verdade. Que eu não ande em linha com a verdade. Isso acontece direto quando eu estava falando aqui sobre casamento, relacionamento. Tem muitos problemas, talvez 90% dos problemas de relacionamento sejam justamente porque os casais não estão andando em linha com a verdade. Está vendo? Não tem um amém. Ah, é meu direito, ela vai ver. Ele também vai ver, vou deixar ele no congelador. Perfeitamente. Vocês estão em comunhão com a luz. Com as trevas. E aí eu estou errando o alvo. E aí eu estou distanciando. E aí eu estou dando brecha, o inferno, daqui a pouco estou escravizado pelo... Mas pastor, eu sou da igreja, sou da academia da fé. E o Kiko? Aqui está declarando que eu era trevas, eu não sou mais. Então eu fui liberto. Mas também declara, andai na luz. E agora nós temos capacidade, eu não sou mais escravo, eu sou livre. Eu e você escolhemos. Baseado na verdade, o Espírito Santo te ilumina e te mostra, isso aqui é errado, Elinho, isso aqui é certo. E alguém diga amém.
Pastor, mas nós somos tentados, nós somos assediados. Eu também, você também. É uma questão de escolha. Mas eu e você não somos mais ignorantes. Eu não sou escravo de errar o alvo. Isso é demais, hein? Pastor, realmente, eu estou sendo uma pessoa mais transformada, eu estou melhorando. É claro que nós não atingimos essa perfeição de não falharmos. Mas escuta, nós somos novas criaturas. E se nós caminharmos com Deus, nós vamos aprendendo cada vez mais a acertar o alvo. Em qualquer área da nossa vida. Seja uma pessoa que viva a verdade e você verá que você vai ver a manifestação do reino na tua vida. Estou fechando a porta. Estou sendo assediado para errar o alvo, mas eu estou fechando a porta que eu já reconheci. O quê? Isso aqui é do inferno, estou fora. Chuta que é laço, não é isso? Fala para o teu irmão, chuta que é laço. Alguém lembra dessa expressão aí? Chuta que é laço, rapaz. É o inferno. Mas eu não sou escravo mais. Diga, eu sou livre. Diga, eu fui liberto. Pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou livre. Então você é livre para escolher a verdade. Posso ser assediado quanto for, mas não me rendo, não preciso. Eu não sou escravo. Você não pertence mais às trevas. Que alguém diga aleluia. Pecado natureza não faz parte mais da nova criatura. É sempre assim, né? E esse é o grande fundamento e a razão. Nossa, é isso tudo? A obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele não veio aqui para perdoar pecados, os meus erros. Eu vim lidar com os seus erros. Você está errando demais. Poxa vida, tal. Não, ele não veio lidar. Deus não veio lidar com isso. Com o erro em si, a falha. Ele não veio me livrar do inferno. Ele veio me dar uma nova natureza. Ele foi na raiz da situação, resolveu, removeu aquilo que me escravizava e eu não poderia, porque eu estava condenado para sempre. Ele se tornou condenação no meu lugar, pecado, natureza, para que eu fosse feito a justiça. Então agora nós não estamos mais debaixo do domínio de errar o alvo. Que alguém diga aleluia. Estou fora. Pastor, mas nós já atingimos a perfeição de não falhar? Não. E aqui nesse mundo nós não vamos atingir isso. Mas essa não é a questão. A questão é agora que eu não sou mais dominado para estar sempre errando. Diga aleluia, hein? Deu para pegar? Eu não sei, pastor, ainda estou confuso. Daqui a pouco a gente fala mais, você vai pegando. A nova criatura não vive mais na prática do erro. Pastor, mas ela pode vir a pecar, pode vir a errar? Pode. E Deus, na sua obra maravilhosa, já perdoou os nossos pecados. Não estamos mais debaixo de condenação. Mas Ele fez uma obra definitiva, que desatrelou eu e você da escravidão das trevas. Querido, só isso aí não tem preço. Isso é gratidão todo dia. Se você acordar todo dia e declarar, 2 Coríntios 5, 21, todo dia o inferno vai ficar descabelado. E a vitória está na tua mão. Porque não é você, nem eu, foi o que Ele fez por mim. Eu simplesmente recebo o que Ele fez por mim. O pastor Teixeira vai entregar o carro dele para você nessa noite. Você simplesmente o quê? Toma posse. Diga, eu tomo posse. Diga, eu tomo posse. Não, eu não sinto que é para mim. Eu não sinto que essa bênção é para mim. Eu não mereço essa bênção. Cara, você está na armadilha do inferno. Não é uma questão de sentir, não é uma questão de mérito nosso. O mérito é todo de Jesus. Ele me amou e eu abracei a obra dele na minha vida. Acabou, é crença. E está lá escrito que o Espírito Santo testifica comigo, com você, que nós somos da luz. Que alguém diga aleluia. Então, a nova criatura não vive mais na prática do erro. É por isso que a gente tem que ter um coração próprio, gente, e amar e ter compaixão das pessoas que estão lá fora. Por que é que elas erram?
Por que elas cometem atrocidades? E coisas tão simples que nós enxergamos que aquilo ali é maléfico, elas não conseguem ver. Por quê? Porque elas estão atreladas a uma natureza, não a luz, a trevas. Elas não, escuta o que eu quero te falar, não espere das pessoas sem Jesus, sem ser nova criatura, assumirem comportamentos e atitudes de nova criatura, porque não tem como. É uma questão de natureza. Não mudou a sua natureza. Por isso que a gente tem que ter compaixão e entender que coisas que acontecem, que para nós pode ser um absurdo, para eles é a única maneira de pensar. Porque não conhecem a Jesus. Eu também não conhecia, nem você, hein? Mas Ele abriu a porta, nós abraçamos, começamos a caminhar com Ele, e aleluia, nova criatura, é a renovação contínua da nossa mente com a verdade, tirando de nós os conceitos errados a respeito de tantas coisas. Que alguém diga aleluia. Vamos ficar de pé, vamos...